Amém. Quem aqui já assistiu uma das peças mais famosas que existem? Você viu, Gustavão? Tô bonito? Gostou? Tô mais ou tô normalmente bonito? Tô mais? Mas bonito eu já sou, né? Mas com esta camisa eu fiquei melhor ainda, né? Quem aqui já assistiu uma das peças teatrais mais famosas da história da humanidade, escrita por William Shakespeare, conhecida como Hamlet? Levanta a mão. Você já assistiu a peça inteira? Já assistiu a peça inteira também? Assistiu? Quem mais? Tudo isso, olha só, meu. Quantas pessoas então assistiram Hamlet? 1, 2, 3, quem mais? Você assistiu, Rodrigo? Não assistiu nada, bicho. Você já está muito louco e estava num canto no seu quarto ali, falou, se eu não sei essa questão, já acha que viu a peça inteira, né? Então, que 4 pessoas no meio de... Quantas pessoas será que nós temos aqui? Umas 300 e alguma coisa? Por aí? 4, hein? Então, dá 1%, é isso? 1% de nós assistiu Hamlet de William Shakespeare. Alguém aqui assistiu Hamlet? Não, aqui também não? Vocês querem saber se eu assisti? O que vocês acham? Uma pessoa culta como eu, vocês acham que assistiu ou não? Exatamente, não assisti. Não assisti, na verdade nem tenho vontade de assistir, porque eu sou péssimo para teatro, acho chato para burro, desculpa. Chato teatro, não sei o que acontece. Acho que não tem efeito especial, não tem Homem de Ferro, não tem... Aí eu já não assisto. Se não tem explosão, efeitos 3D, se não precisa usar óculos, eu falo, velho, porque eu tenho esse nível de cultura. Mas essa peça, no seu terceiro ato, eu sei porque eu fui procurar saber em que ato que ela acontece, né? Uma peça em muitos atos, e significa que rola o primeiro ato, para, você desce, vai usar o banheiro, come um hot dog, né? Toma um refri, sobe, assiste o segundo ato. Termina o segundo ato, você desce, vai fazer xixi, come outro hot dog, tomar um refri, volta e assiste o terceiro. No terceiro ato acontece esse famoso monólogo do próprio Hamlet. Acho que eu conheço um Hamlet, mas Hamlet eu não conheço. Vários Hamlets eu conheço. E o diálogo se dá da seguinte maneira: ser ou não ser, eis a questão. Vocês saberiam me dizer o que é falado depois de ser ou não ser? Porque o monólogo continua. Não sabe, né? Mas todo mundo conhece ser ou não ser, eis a questão. Quem nunca ouviu a frase ser ou não ser, eis a questão, levanta a mão. Todo mundo já ouviu, todo mundo. Não tem ninguém que nunca ouviu essa frase. Tipo, nossa, ser ou não ser, eis a questão, nunca ouvi. Alguém? 100% da igreja ouviu em algum momento ser ou não ser, eis a questão. Acredito que tem uns aqui que até imaginam que isso fosse algum versículo bíblico, né? Nossa, tem algum lugar na Bíblia onde está escrito esse negócio, até hoje eu não achei. Ser ou não ser, eis a questão. Segue assim. Eu sei de cor, mas prefiro ler. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provações e em luta por-lhes fim? Não sei, não entendi nada. O que isso significa? Esse questionamento, ser ou não ser, significa existir ou não existir. Penso, logo existo, portanto eu sou, né? Alguém. Existir ou não existir significa continuar vivendo ou morrer. Portanto, vida ou morte. Vida ou morte. E esse questionamento colocado desta forma aqui, lerei novamente: será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provações e em luta por-lhes fim? Então o que é mais nobre? Enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar as agruras da vida, ou acabar com esse sofrimento e morrer? Apesar do significado dessa passagem ser um significado bastante prático,
e até óbvio depois que a gente analisa dessa forma, essa frase acabou adquirindo uma dimensão, uma profundidade maior do que o próprio significado e do propósito que ele tinha na peça de teatro. Isso se tornou um questionamento filosófico que permeou toda a humanidade, ao ponto de todos nós já termos ouvido falar nessa frase. Ser ou não ser é o ponto máximo, o ápice do questionamento em relação à natureza humana, algo que só o ser humano tem condições de fazer, que é racionalizar diante de possibilidades, considerar as possibilidades e fazer uma escolha. Só o ser humano tem essa capacidade, tem esse nível intelectual para poder considerar entre duas possibilidades complexas. É lógico que uma onça, quando está para atacar um bicho, ela pode considerar se é hora dela atacar ou não, porque ela pode de repente parar e falar, bom, esse bicho está parecendo que está bem saudável, ele parece ser vigoroso, então pode ser que se eu atacar eu sofro um... Lógico que ela não pensa isso, né? Ela não para e escreve numa prancheta, aí você fala, vamos ver quais são as possibilidades, 10 em 1, menos... Não faz uma conta, né? Não entra em contato com um instituto de pesquisa e fala, faça uma pesquisa para eu saber quais são as probabilidades qualitativas e quantitativas de eu vencer esse, sei lá, essa sucuri, um bicho aí. Não, ela sente ali pelos instintos se é a hora de atacar ou não, e ela ou ataca, não. Já o ser humano é diferente, ele consegue ponderar sobre situações de profunda complexidade. Por quê? Quando a gente lê Gênesis, a criação de Deus, a forma como ele criou o universo, a gente percebe um padrão. E esse padrão de criação é que Deus, segundo a descrição que está na Bíblia, usava a sua voz, usava as ordens que saíam da sua boca, e através delas as coisas iam se criando. Eu vou ler resumidamente aqui, porque é grande a passagem, tem várias passagens nessa pregação. Então vamos lá, primeira ordem que ele deu. E disse Deus, esse é o versículo 3 de Gênesis 1, haja luz, e houve luz. Depois, no versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Versículo 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, blá blá blá. Versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, e por aí vai. Versículo 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, blá blá blá. Versículo 24, e disse Deus, produza a terra, alma vivente. E a gente vê nesse padrão, que Deus simplesmente, é lógico que ele não é uma pessoa como nós assim, mas na condição de ser, ele abria lá a boca dele, que eu não consigo imaginar exatamente como é, e através dessa ordem, que eu também não consigo entender direito, não tenho muito claro na minha cabeça como isso se deu, porque ele não é uma pessoa como nós, assim, de carne e osso, ele é um ser imaterial. Através dessa força que foi decodificada por Moisés como sendo uma ordem que sai da sua boca, ele foi criando as coisas. De repente, ali no versículo 26, Deus não dá uma ordem, mas ele faz como uma reunião solene. Ele fala, não, peraí. Então olha só o que está escrito no 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, para mim, quando eu imagino toda essa sequência da criação, é como se fosse um quadro sem tamanho, uma coisa gigantesca, e Deus estivesse lá com a sua aquarela e com o pincel, e falou assim, vamos lá, esse quadro está muito escuro, vamos colocar luzes, pá, luzes. Aí, legal, ficou bom. Vamos lá, agora eu vou colocar água, vou pintar uma água aqui, pô, ficou bacana. Aí, não, deixa eu separar a água, pá, e foi pintando, até que chega uma hora assim, que já está toda essa parte construída, ele fala, não, agora eu vou para o momento alto da minha criação. Galera, cola aqui comigo. Vamos fazer agora o homem a nossa imagem e semelhança. O que eu percebo nessa passagem?
que Deus criou o homem de uma forma especial. Ele não criou o homem da mesma forma que ele criou o restante das coisas. Não, ele criou o homem, quando eu digo homem, eu digo ser humano, de uma forma especial. Em Gênesis 2, no versículo 7, está descrito da seguinte maneira: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então eu vejo algo muito diferenciado, e eu quero que você perceba isso também. Quando chegou o momento de Deus criar o homem, ele se virou para os outros que estavam com ele, e nós cremos que esses outros eram o Filho e o Espírito Santo, e disse: vamos criar o homem semelhante a nós. E no lugar dele fazer o homem aparecer do nada, como se ele tivesse pego uma porção de terra, uma porção de barro, feito um bonequinho e assoprado a vida de Deus no homem. Vocês estão entendendo? Então até aqui foi a minha introdução, agora nós vamos orar. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não estamos aqui por outro motivo, senão termos, meu Deus, uma experiência real, consistente, concreta, com a Tua verdade, que é a única verdade que existe, a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ter uma experiência concreta, meu Pai, com a Tua vontade, Deus, e sermos, meu Pai, orientados, consolados e também constrangidos, meu Deus, a repensarmos, Pai, as nossas atitudes, as nossas convicções, e termos a simplicidade e a humildade de nos alinharmos à Tua vontade, Senhor, de nos alinharmos à verdade que é a Tua palavra, para que a Tua vontade seja feita em nós e através de nós, assim como ela é feita no céu, Senhor. Eu repreendo, Pai, pela autoridade que o Senhor a mim concedeu, Senhor, todo tipo de distração, todo tipo, meu Deus, de movimentação desnecessária, toda irreverência, Senhor, sonolência, Pai, espíritos, meu Deus, de confusão, que porventura ainda tenham alguma possibilidade de alguma forma tirar a nossa paz ou roubar a nossa atenção, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo a Tua palavra chegue aos nossos corações, Senhor, e cumpra, meu Deus, com o propósito ao qual o Senhor nos entregou e nos entregará, Pai, essa palavra hoje, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus fez ao homem como nada mais foi feito na criação. O homem ou o ser humano é apresentado pelas Escrituras, ele é apresentado na Bíblia como sendo a obra-prima de Deus, como o que Deus fez de melhor. Por quê? Porque o homem ou o ser humano traz a assinatura de Deus, traz a marca de Deus na sua alma. E o universo, por mais espetacular que ele seja, por mais de tirar o fôlego que o universo seja, ele não se compara ao homem, porque eu e você fomos feitos à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Então dá uma glória a Deus aí. Essa semelhança, ela não está no nosso corpo, ela não está na nossa aparência, não está nessa estrutura física, mas está na nossa alma. No que nós nos parecemos com Deus? No que nós somos semelhantes a Deus? Nós temos mente, emoções e vontades. Nisso nós somos semelhantes a Deus. Nós pensamos, nós sentimos e nós desejamos. Essa é a semelhança que eu e você temos com Deus. Nós temos a capacidade de criar, nós temos a capacidade de adorar, nós temos a capacidade de comunicar, nós temos a capacidade de racionalizar e nós temos a capacidade de nos relacionar. E esse relacionamento capaz de manifestar amor. Vocês estão entendendo? Graças a Deus. Sabe no que isso te torna e me torna? Compatível com Deus. Compatível com Deus. Quem aqui não sabe o significado da palavra compatível? Todos sabem. Então diga assim: eu sou compatível com Deus. Mais alto: eu sou compatível com Deus. E é justamente por isso que nós somos os únicos seres da criação que podem ser responsabilizados pelos seus atos.
Um cachorro que ataca alguém nunca vai parar num tribunal e vai ser julgado por um júri que vai chegar à conclusão de que aquele cachorro é culpado porque ele sabia muito bem que não convinha morder aquela pessoa. Não, o cachorro é só um cachorro e ele faz o que o cachorro faz. E o cachorro não pode ser culpado por ser cachorro. Mas eu e você, se sairmos desembestados na rua e morder alguém, você pode ter certeza que você vai ser responsabilizado por essa atitude, no mínimo esquisita. E aí, você pode perceber, e eu espero que todos nós nos atinemos nisso, que a gente acaba incorrendo, o que significa recorrendo, melhor dizendo, num grande erro. Quer dizer, a gente repete essa rotina enganosa incontáveis vezes nas nossas vidas. Eu vou te dizer que rotina é essa? A de nos subestimar, nos colocarmos abaixo da estima que deveríamos ter por quem nós somos. Pense bem, não por quem nós somos como pessoa na terra, dentro da sociedade, dentro da nossa cultura, mas quem nós somos dentro do propósito ao qual você e eu fomos criados. É engraçado pensar que a maioria dos cientistas, e a maioria esmagadora dos cientistas, conseguem acreditar que nós somos resultado de um mero acaso. Mero acaso. Em algum momento existia nada, coisa alguma. E do nada surgiu tudo. É isso que a ciência defende. Do nada, que a gente não consegue nem imaginar o que seja, que é nada. Nada, mas nada. Nada de nada. De repente, para trás do momento em que passou a ter tudo, não tinha nada. E aí, desse nada, que eu tenho certeza que você não consegue imaginar o que é, porque qualquer contexto que você imaginar de nada, tem alguma coisa para contextualizar esse nada. Tipo, imagina uma sala vazia, mas a sala é alguma coisa, não é nada. Remove a sala, então eu vejo um terreno. Terreno vazio também não é nada, um terreno vazio sem casa. Remove o terreno, se eu remover o terreno fica um buraco. Cadê o nada? Não dá para imaginar nada. Pois então, os cientistas conseguem acreditar que antes existia nada, e desse nada surgiu tudo. E não é só isso, desse nada surgiu tudo de uma forma a viabilizar que a vida se manifestasse. De tal maneira que ela foi se multiplicando e primeiro virou um peixinho, sei lá, um girino. Não era um girino porque girino já é anfíbio, mas virou, sei lá. E esse bichinho, nadando ali pelas águas, que também se formaram do nada, assim como todo o resto, em algum momento falou, cara, tá monótono ficar nadando aqui dentro. Eu acho que eu vou dar um rolê lá fora. Mas eu não consigo fazer isso com quem eu sou. Então eu, através das minhas células, vou passar uma mensagem para a minha geração seguinte. Na geração seguinte, vem um bicho capaz, sem saber o que é preciso. Como é que o bicho da geração seguinte vai saber o que é preciso para respirar fora d'água? Mas de alguma forma, as células que têm uma capacidade onisciente do que é necessário para se respirar fora d'água, vai ser capaz de sair da água e respirar fora d'água. Mas não é só isso, porque ela fala, bom, agora eu consegui sair, virei um sapinho, que eu fico dentro da água e fora d'água. Mas não sei, o que eu faço? Ah, já sei, cara, eu acho que eu vou virar um pernilongo. Mas não só um pernilongo, eu vou virar um pernilongo, mas também vou virar uma galinha. Mas não só uma galinha, eu vou virar um dinossauro, eu vou virar um... E esse serzinho, esse troço, esse aglomerado de células que compuseram uma vida, foi se desenvolvendo e deu origem a tudo que você conhece, inclusive você mesmo. É isso que os cientistas, a grosso modo, acreditam. E tudo isso, by chance, que significa ao acaso. Ao acaso. E se você for estudar a quantidade de coisas que precisam estar meticulosamente ajustadas para que a vida no planeta Terra exista, tem que ter muita, mas muita fé numa teoria como essa para achar que isso realmente é possível.
Porque é uma coisa assim, é até ridículo, depois que você se aprofunda no tipo de defesa que esses estudiosos fazem. Eu falo assim, mas como que você consegue acreditar nisso, cara? Como que você faz para acreditar nesse troço? Você deve ser muito louco mesmo. Bom, a palavra de Deus nos diz que não só foi Ele próprio que criou o homem, como criou o homem com um propósito. Ele não criou assim, porque tipo, mas o que mais que a gente pode pôr nesse cenário? Pô, já fizemos tanta coisa, vemos canguru, periquito, beija-flor, tartaruga, árvores, plantas, vermes, vírus, bactérias. E agora? Ah, sei lá, vamos fazer Por que você não faz uma outra variedade de macaco? Já tem 1535 variedades, vamos fazer mais uma. Mas como que a gente faz uma? Vamos fazer um sem pelo. Um sem pelo que fique de... Mas pra quê? Sei lá, a gente faz pra ornar o jardim. Vai ficar bonito, né? No contexto. A Bíblia diz o seguinte, versículo 27 de Gênesis 1. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O que eu percebo com isso? Deus nos criou para que nós governássemos a criação. Mas governássemos a criação como? Com base nas leis de Deus. Deus iria usar o ser humano para que ele pudesse refletir a sua glória, a glória de Deus na criação. E como que eu reflito a glória de Deus? Mostrando aquilo que me faz igual a Deus, mostrando a capacidade que Ele me deu de ter uma estrutura, princípios morais, uma noção de valores, de certo e de errado. Essa noção de valores fornecida pelo próprio Deus. Infelizmente, nós não soubemos dar valor a isso, porque num dado momento, nós nos deparamos com a pergunta de William Shakespeare: ser ou não ser? Eis a questão. Devo eu obedecer a Deus ou experimentar a possibilidade de ser Deus? Só que essa era uma questão justamente de vida ou morte, porque ser era obedecer a Deus e se manter conectado a Ele, e consequentemente com acesso à árvore da vida, porque o ser humano não foi feito para morrer. Na outra extremidade, a outra possibilidade era me emancipar de Deus, não depender mais do governo, da orientação, da estrutura que Deus estabeleceu, e estabelecer a minha própria, sob o ônus da morte. Certo? Vocês estão entendendo? Será? Dá um glória a Deus aí. Isso não significa que vocês estão entendendo, mas tudo bem. Mas pelo menos dá um grau, né? Glória a Deus. Vamos ver se vai dar para entender esse negócio. O ser humano é tão especial, e ele foi criado numa situação tão especial, que nós despertamos uma fúria incontrolável em Satanás. E Satanás ficou tão furioso, porque ele identificou que o ser humano tinha precisamente esta assinatura: a imagem de Deus, como nada mais na criação tem. Nem anjos, nem querubins, nem serafins, só o ser humano tem isso, que é uma coisa muito louca. Imagine como não era o ser humano antes da queda, a glória que existia no ser humano, porque ele estava nu, mas não se via nu, o que pode ser muito bem que eles estavam tão revestidos da glória de Deus, que essa nudez nem aparecia. Era mais ou menos como você está sonhando, que você está tipo na praia, uma curtição, aquele clima maravilhoso, teu iate está parado lá dentro do mar e tal, e você, nossa, cara, aquela casa maravilhosa, você pá, de repente te acorda e fala: meu, tem um monte de conta para pagar, tô ferrado, não tenho iate nenhum, tô todo lascado. Deve ter sido assim, acordado um sonho desse, né? Tipo, ixi, velho, ferrou, tô pelado. O que Satanás planejou então? Ele falou: se esses serizinhos foram criados à imagem e à semelhança de Deus, eu vou corrompê-los para que eles tenham a minha imagem e semelhança. Eles vão ter a minha imagem e semelhança. A imagem
E a semelhança que nós podemos ter com Satanás é justamente o contrário do que Deus representa. É a mentira, é a imagem da rebeldia, da traição, da inveja e de tudo que é corrupto. Então, naquele momento em que o ser humano faz a escolha do não ser, ser com Deus ou não ser, ele escolhe governar a criação com base nas suas próprias regras e reivindica glória para si, ao invés de manter a compreensão de que a glória é de Deus. Obviamente que isso te custou, me custou a perda do contato direto com a glória de Deus e, consequentemente, a perda de ter acesso à orientação direta de Deus. Eu imagino como não se daria a vida de Adão e Eva se eles tivessem obedecido, não tivessem comido da fruta do conhecimento do bem e do mal, e um belo dia no jardim, quando se encontrasse com Deus, ele falasse assim: Senhor, me fala uma coisa, o Senhor falou que se a gente comer daquela fruta, a gente vai morrer. A gente nem sabe direito o que é morrer. Explica pra gente o que é isso. Eu tenho certeza que você vai falar: deixa eu explicar um negócio pra vocês. Funciona assim: por vocês estarem na minha e explicar. E eu imagino que se eles estivessem debaixo dessa orientação de Deus, a hora que chegasse o momento de Adão e Eva terem um filho, eles iriam virar para Deus e falar assim: Deus, nós vamos ter um filho. Como que se cria esse filho? Falar: é assim, ó, vocês vão fazer assim, vão fazer assim. E eles iam se manter debaixo dessa orientação. Então essa perfeição que Deus preparou para o homem ia se manter em voga, justamente porque eles iriam estar bebendo da fonte da água da vida, diretamente de lá. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: acorda, lazarento. Não, mas acorda, lazarento. Isso. Olha só, quando o homem decide governar, presta atenção, não durma agora, essa parte é importante. Pode ser que dentro de alguns instantes você receba uma profecia só para a sua vida e você vai estar bem dormindo nessa hora. E vai perder a bênção. Quando o homem decide governar, alheio a Deus, desconectado de Deus, o resultado é sempre trágico. Marcião, por favor, apaga a luz aí. Eu quero mostrar algumas imagens para vocês. Vamos lá, as nossas imagens de hoje. Será que é um piolho? O que será que é? Fidel Castro, lá em Cuba. Passa um outro. Tem outro não? Só ele, coitado, fumando essa bomba aí. Isso aí tá com cara de ser maconha, hein? Não tem mais nada? Você vai ficar aí? O que aconteceu? Vai lá, Gustavão. Dá medo de ficar olhando pra esse cara. Fidel Castro. É isso aí, Fidel Castro. Fidel Castro. É nisso que dá, ficar sem Deus. Fidel entra em ação e permanece ali pro resto da vida. Fidel, para quem não sabe, um grande amigo de Che Guevara. Legal. Benito Mussolini, da Itália. Ó, que gato. Passa o próximo. Ou vamos ficar olhando Benito também por 15 minutos. Benito Mussolini. Benito Mussolini. Não confunda Benito com Benedito, tá? Vamos lá, bicho, cadê? Ele fica me olhando com essa cara aí, bicho, aí. Vai. Benito Mussolini de novo. Olha lá. Mengistu Haile Mariam. Esse foi um ditador da Etiópia. Nessa foto ele não parece um bom rapaz? Parece, né? Põe o próximo. Oh, Jesus. Cadê? Idi Amin Dada. Olha o nome do cara. Um cara desse, você fala, deve ser bonzinho, que tem Dada no nome. Foi um ditador do Uganda. Não um cara de bravo, não. Isso tem cara de bravo. Põe a próxima. Como é que deu pau agora? Acho que não foi uma boa ideia esse negócio de mostrar essas fotos, né? Pol Pot. Esse foi ditador lá no Camboja. Mas não tem cara, né? Não tem cara dono da pastelaria, alguma coisa assim? Tem, né? O Pol Pot, dono de uma pastelaria famosa lá no Camboja. Passa o próximo. Meu Jesus Cristo, isso porque são 85 pessoas. Imagina quanto tempo vai demorar. Próximo.
Saddam Hussein, nosso querido Saddam Hussein, olhando desconfiado para o lado. Ele foi ditador lá no Iraque. Passa para o próximo. Tá por ordem de maldade, tá? Começamos pelo menos maldoso e estamos indo para o mais maldoso. Adolf Hitler, na Alemanha. Será que dá para ser pior que o Adolf Hitler, olhando com essa cara de puxa vida, não me trate mal? Passa para o próximo. Cara de cachorrinho pidão, né, nessa foto. Vladimir Lenin, da União Soviética. Esse já tem cara de serial killer mesmo, não tem? Você cruza com um cara desse num beco, você fala, ferrou a biela. Passa pro próximo. Tá por ordem de periculosidade, tá? Joseph Stalin. Um bigodão, uma cara de tio bonzinho, de vovozinho bacana, né? Tipo o avôzão bacana. União Soviética também. Passa o próximo. Acho que agora é o pior de todos, não é? Esse cara é o pior de todos. Mao Tse-tung, ditador da China. Sabe o que esses homens todos têm em comum? Eles foram responsáveis pelo maior extermínio de seres humanos da história da Terra. Juntos, esses homens exterminaram, pode acender a luz, mais de 100 milhões de vidas. Mais de 100 milhões de vidas. Todos eles eram ateus. Falam, não, Adolf Hitler era cristão. Como é que ele pode ser cristão fazendo o que fez? É a mesma coisa que eu virar, matar alguém e falar que eu matei alguém porque o Mário me contratou. Aí eu falo, pô, mas isso não é verdade, você vai colocar um negócio na minha conta? Eu falo, tô pondo a culpa no Mário. Hitler não era cristão. Hitler era um psicopata que exterminou muita gente. Essa turminha aí eliminou tanta gente que, para você ter uma noção mais ou menos do que seria mais de 100 milhões, deve ser algo em torno de 130 milhões de pessoas. Milhões, hein? Só para te dar uma imagem. Você imagina o estádio do Maracanã. Cabem 87 mil pessoas no estádio do Maracanã. O estádio lotado. Bom, eles mataram juntos mais de 1.150 estádios do Maracanã. Lotado. 1.150 estádios lotados de vidas. O volume de gente que eles mataram ali no século XX ultrapassa o volume de gente que morreu em guerras em todos os séculos passados juntos. Você consegue imaginar isso? É muita gente. E aí eu te pergunto, o que eu e você temos em comum com esses assassinos em massa? O que nós temos em comum com eles? Será que existe algo em comum? Mas pode dizer, nós somos pecadores. Verdade, nós somos pecadores. Mas nós temos mais uma coisa em comum: a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Esse poder que Deus entregou para mim e para você. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: você vai perder sua bênção agora. Isso. Esse poder que Deus nos concedeu, soprando em nossas narinas o seu poder, a sua essência, quando corrompido, ele é capaz de produzir atrocidades menores ou até maiores do que essas, mas atrocidades. Então todos nós somos ditadores em potencial, seja num nível micro, na nossa casa, no nosso trabalho, com nossos filhos, com nossos pais, até pessoas que governam realmente nação, ou nações, como no caso da União Soviética, que eram vários países que se juntaram num só, e faz o estrago que fez. Um dos povos que mais sofreu essa loucura, essa insanidade desses ditadores, foi justamente o povo judeu. Só Hitler matou 6 milhões de judeus. Só ele, fora os outros. Stalin, Lenin. Mas só o Hitler matou 6 milhões de judeus. Mais, né? Mas eles fazem a conta por alto. Judeus que, desde que Israel se dividiu, que isso é uma história maior que eu não vou contar agora, senão a gente não sai hoje daqui. Desde que Israel se dividiu,
e houve a queda de Israel lá, muito tempo antes de Jesus Cristo chegar, ansiavam pelo cumprimento da promessa de que um Messias viria libertá-los. Uma das promessas, porque são muitas, tá? São muitas promessas no Antigo Testamento que apontam para a vida de Jesus Cristo, apontam para a vida desse Messias, vinda desse Messias libertador. Porém, em algumas dessas passagens, o contexto deixa entender que esse Messias era da raiz de Davi, portanto, ele deveria ter o tipo de personalidade que Davi tinha, que era de um rei guerreiro, alguém que era conquistador. Não que nem como é que era o nome daquele cara que conquistava todo mundo? Casanova? Não que nem o Casanova. Não era um conquistador que chegava, você mesmo, que hoje chegou sua vez, boneca. Não. Um conquistador de nações. Né? Um homem de luta, um homem de guerra. Em Ezequiel 37 você pode conferir essas promessas, que culmina no versículo 24 dizendo: e meu servo Davi já estava morto fazia tempo, e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e o observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nelas, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi meu servo será príncipe eternamente. Bom, não tinha como Davi ser príncipe eternamente, porque ele já tinha morrido. Então, apontava para alguém com o caráter de Davi, com o espírito de Davi, digamos assim. O espírito que eu quero dizer é como o tipo, né, de conduta, de coragem, de ousadia e de ser aguerrido e combativo. Essas profecias podiam sim gerar nesse povo a expectativa desse Messias conquistador. Mas o plano de Deus era outro. Não era enviar um guerreiro para destruir as nações que estavam subjugando e cativando, mantendo em escravidão o povo judeu, mas era enviar alguém que viesse salvar a humanidade. Então, qual foi o pulo do gato de Deus? Ele aproveitou o fato de eu e de você sermos compatíveis com Ele. A compatibilidade que existia e que existe até hoje. E Deus se transformou em um homem. Isso é mais uma prova de que existe a compatibilidade, porque senão Deus poderia ter vindo num cachorro ou numa borboleta. Em João 1,14 diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Deus se tornou em homem. E tendo se tornado em homem, Jesus Cristo foi perseguido durante todo o seu ministério por uma tentação terrível, a mesma tentação que derrubou Lúcifer, a mesma tentação que derrubou o homem. Governar pelas suas próprias forças, fazer a sua própria vontade de homem, ou fazer a vontade de outros que não a Deus. Em Mateus 4, vou ler rapidinho para vocês, versículos 8 e 10. Novamente, essa terceira tentação que Jesus sofreu no deserto. Novamente, transportou o diabo Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu não vou ser um governador humano, eu não vou ser um ditador, eu não vou ser um imperador, eu não vim aqui para atuar politicamente. Em João 6, versículos 14 e 15, nós temos a sequência da primeira multiplicação de pães. Jesus Cristo tinha acabado de multiplicar pães e a galera estava assim: uau, mano, tá aí o cara que vai resolver o nosso problema, cara, aleluia, é Bolsa Família, tudo que a gente precisa, vamos botar esse cara no governo, vamos elegê-lo, vamos colocá-lo como rei. Versículo 14, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ambas as tentativas, tanto a de Satanás como todas as outras que os homens
impuseram ou tentaram, colocar diante de Jesus Cristo, contemplava apenas esse governo terreno e passageiro, algo totalmente ou meramente político. Vocês estão entendendo? Está muito complexo? Você está falando assim, meu Deus, e como eu disse, que isso vai resolver? Eu preciso pagar minhas contas. Governo, imagem, semelhança. Cara, eu estou sofrendo, bicho. Minha namorada me deixou. Dá uma palavra para mim aí, fala, ela te ama. Se você quiser, eu oro por você e devolvo o seu amor em 1 dia e meio. Eu vou começar a colocar nos posts aí, traga o seu amor de volta em 1 ano e meio. Condução coercitiva, você me diz onde é que ele mora, vou lá, amarro ele e jogo na porta da sua casa. Vamos lá. Jesus não veio fazer a vontade corrupta nem de Satanás e nem do homem. Ele veio fazer a vontade de Deus. Qual é essa vontade? Jesus veio para a terra para restaurar a imagem de Deus no homem, em você e em mim, sendo Ele próprio a imagem perfeita. Jesus Cristo veio mostrar, esta é a imagem perfeita. Essa sim é a imagem e a semelhança de Deus. Então ele veio para estabelecer o governo de Deus e recolocar o homem como representante desse governo. E na boa, isso haveria de ser algo para deixar todos nós empolgados, porque a gente conhece a história da desgraça que foi nós decidirmos governar, seja governar países, seja governar estados, cidades, seja governar, ser síndico do seu prédio, seja governar a sua própria vida. Você já sabe no que dá, fazer isso na sua própria força. E quando você percebe que existe a esperança, e não só a esperança, a possibilidade real de que o governo de Deus, que é perfeito, se estabeleça na sua vida, é motivo de muita alegria. Vamos lá, vamos ver se agora essa revelação aqui vai tocar o seu coração. Jesus Cristo, ele ficava sendo confrontado pelos religiosos da época, e ficava sendo questionado e colocado em situações de, que o pessoal fala, agora eu coloquei ele numa sinuca de bico aqui, quero ver ele sair dessa, para ver se eles conseguiam pegar Jesus Cristo em algum erro, seja de ordem teológica, seja de ordem política, para que eles pudessem exterminar Jesus Cristo, porque ele estava criando um problema para a estrutura que aqueles religiosos e até mesmo aqueles governantes da época haviam estabelecido. E tem uma passagem muito famosa, que eu vou ler para você, que está em Mateus 22, que diz assim, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, que eram esses religiosos, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Agora nós vamos pegá-lo num pulo, porque ele, como um insurgente, como um rebelde, vai dizer que não é lícito pagar, vai dizer que o certo mesmo é o povo se rebelar. Nós vamos poder chegar até o governante, até Herodes, e falar assim: Herodes, tem um cara aí falando que não pode pagar o imposto aí, cara. Mata esse cara que é perigo, hein? Estou falando isso porque eu quero o seu bem, sou seu amigo. Mas Jesus Cristo, surpreendentemente, responde da seguinte maneira: Dize-nos, pois, eles falando, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, uma moeda. E ele lhes perguntou: De quem é essa efígie? Ou de quem é essa imagem? E essa inscrição que está na moeda? Esses dizeres, essas marcas que estão na moeda, de quem é? E eles responderam: de César, do imperador. E aí ele respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A palavra diz que eles ficaram tão atônitos com a resposta, que eles foram embora, deu ruim, não conseguimos. Só que eles poderiam não ter ido embora.
Eles poderiam ter feito mais uma pergunta para Jesus Cristo, afinal de contas, ele respondeu a questão em relação a César e levantou uma questão em relação a Deus. Eles poderiam ter perguntado assim: tudo bem, então para César a gente paga tributo, então é isso que nós temos que dar para César. Mas você falou que a Deus nós temos que dar o que é de Deus, o que é de Deus? Não era uma pergunta que cabia nessa situação? E me diga se essa resposta não cabia nessa situação. Falei, bom, você me respondeu qual é a imagem e qual é a inscrição que tem na moeda. E eu te pergunto, qual é a imagem e inscrição que tem em você? É isso que você tem que dar para Deus. A sua vida. Qual é a imagem e a inscrição que tem em você? Qual é a marca que tem em você? Agora olha que curioso. É justamente por isso que Jesus Cristo resumiu as 613 leis que existem na lei mosaica em apenas 2. Ele disse: ama a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque Deus é perfeito e glorioso. Então, acima de tudo, Ele é perfeito e glorioso. E o homem foi criado para refletir na criação essa perfeição e glória. Então eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, porque tanto eu quanto o meu próximo, ambos fomos feitos à imagem de Deus. Você está entendendo? Mas tem mais coisa. A gente sabe que isso, pelo menos a gente sabe através da palavra, que isso só é possível realmente no amor. Nós precisamos do amor, e não só do amor de uma forma vaga, nós precisamos do amor aplicado, e esse amor aplicado precisa acontecer primeiro entre eu e o meu próximo. Para que eu possa cumprir esse mandamento, ou esses 2 mandamentos, eu primeiro preciso praticar esse amor com o meu próximo. Então olha só como o raciocínio vai se fechando. Em 1 João 4, de 10 até 20, é bastante coisa que eu vou ler aqui. Nisso está o amor, esse amor que nós precisamos para que esses mandamentos se cumpram na minha e na sua vida. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se assim Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem pode ver, como pode amar a Deus, a quem nunca se viu? Então tudo se resume à minha disposição de amar meu próximo, porque é lá que a coisa começa. E para cada situação que você ponderar em relação às pessoas que te ofenderam, às situações traumatizantes, às situações que geraram complexos na sua vida, violências ou coisas desse tipo, sofrimentos que você passou na vida, que geraram no teu coração uma dificuldade quase intolerável de não só liberar perdão, como amar uma pessoa. E veja bem, esse amor que Deus está propondo não é um amor filia, tipo, então eu vou ser amigo da pessoa, vou trazer ela para o meu convívio, ela vai andar comigo para cima e para baixo, porque não é isso que Deus está sugerindo. Deus está sugerindo que nós pratiquemos o amor dele, que é o ágape, é o amor incondicional, que nós não condicionemos o nosso desejo do bem pelo outro ao que o outro faz para a gente.
Você entende? É sem condição. Olha, eu vou interceder por essas vidas, eu vou não só liberar perdão, mas eu vou orar para que Deus seja na vida dele, assim como ele tem sido na minha. Por quê? Porque ele merece? Não, eu também não mereço, mas porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O estuprador foi feito à imagem e semelhança de Deus. O bandido foi feito à imagem e semelhança de Deus. A sua sogra foi feita à imagem e semelhança de Deus. Por incrível que pareça. Pode ser a coisa mais fácil, mas não é possível, nem isso ele não fez. Ele não fez a imagem e semelhança. Tem alguma coisa de sogra em Deus. Ou de Deus na sogra. É verdade. O seu chefe que fica te azucrinando foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aquela pessoa que ficava, ou que fica hoje em dia, né, porque temos pessoas de todas as idades aqui, te azucrinando na escola, puxando a sua cueca assim, né? Quem já tomou um cuecão aqui, sabe como é que é isso? Alguém? Eu já tomei, nunca vou te falar um negócio, cara, até me tiraram do chão. Eu falei, Jesus. Também me tirar do chão não era muito difícil, porque eu parecia um sagui, né, tão magrinho que eu era. Essa pessoa também foi feita à imagem e semelhança de Deus, apesar que eu duvido que Deus daria um cuecão em você. Mas, existe a imagem e semelhança de Deus ali. Está corrompido, mas existe. Estar nele e ele em nós, como está aqui nessa passagem de 1 João, significa termos a forma de Jesus em nosso interior. Porque ele veio reestabelecer a imagem de Deus. Então nós precisamos ter a forma dele. E é certo que Deus não olha a aparência. Deus não olha se você é bonito, se seu cabelo está penteado, se você usa as roupas mais legais que existem, se você está bombado, se você está malhado, se você tem barriga, se você é baixinho, se você é alto, se é manca da perna. Deus não olha isso. Deus olha para o seu interior. Porque o nosso corpo é só um meio de transporte. O segredo está no nosso interior, porque é no interior que nós carregamos a marca, carregamos a assinatura de Deus. E quando Ele olha para o nosso interior, Ele quer enxergar a seguinte marca, a seguinte assinatura: Jesus. É isso que tem que estar, essa que é a inscrição que tem que conter em nós. A aparência de Deus. Então o primeiro passo é amar o nosso próximo. Estamos acabando aqui a pregação. Mas antes de terminar, eu quero propor aqui uma última reflexão. Então dá uma cutucada no teu irmão aí do lado e fala assim, ó, o pastor está te chamando. Imagina o cara acorda e fala, tá mesmo? Tá mesmo? Tá mesmo? Olha só, a nossa irmã mais velha, bem mais velha, a Igreja Católica, no século XIII, portanto eu creio que era um ano, vale para 1200 eu acho, enumerou uma série de pecados, criou uma lista, que seriam os principais pecados que existem. Eles chegaram a uma quantidade específica de 7 pecados, e eles denominaram esses 7 pecados como os 7 pecados capitais. Quem já ouviu falar em 7 pecados capitais? 7 pecados capitais. Esses 7 pecados seriam os pais de todos os demais pecados. E são eles: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Vou repetir: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Eu não sei te dizer se esses 7 são realmente a raiz dos demais pecados. Mas, de qualquer forma, é um ponto de partida, tá? Você fala, bom, temos esses 7 aqui que são escabrosos. 7 erros. 7 pecados, 7 erros. Por que será 7 e não 10? Ou 5? Ou 20? Também não sei. O fato é que todos nós temos todos eles. Uns em mais evidência do que outros, assim, às vezes você é mais luxurioso do que invejoso, às vezes você é mais invejoso do que iracundo, às vezes você é mais
iracundo, do que guloso, e por aí vai. Sete erros. Isso me faz lembrar de um joguinho que eu jogava quando eu era pequeno, há muito tempo atrás. Talvez todos aqui já tenham jogado esse joguinho. Às vezes eu gastava muito tempo fazendo esse joguinho, jogando esse joguinho, porque chegava uma hora que você não conseguia concluir, você ficava ali tentando descobrir cadê, onde é que está o sétimo erro. Era o joguinho dos 7 erros. Quem já jogou os joguinhos dos 7 erros aqui? Olha, galera, tudo já jogou o joguinho dos 7 erros. Quem não sabe o que é joguinho dos 7 erros, levanta a mão. Todo mundo sabe. Então, o que é o joguinho dos 7 erros? Muito simples. Ele consiste em encontrar 7 erros entre duas imagens muito semelhantes, mas não idênticas. Marcião, por gentileza, apague todo o nosso sistema de iluminação especial. Vamos lá. Tcharam! Jogo dos 7 erros. À nossa esquerda nós temos a imagem perfeita do Chico Bento, quando era pimpolho. Não sei o que o Chico Bento, quando era pimpolho, fazia num videogame, porque até onde eu me lembro, o Chico Bento morava na fazenda. Mas esse é o Chico Bento, o filho do Chico Bento, Chico Bentinho. E do lado direito temos o Chico Bento semelhante. Ele é semelhante ao da esquerda. Onde estão os 7 erros? Quem me mostra algum aí? Que? Mouse, olha lá, 1, mouse. Manga da camisa, 2, que mais? Pé, 3, que mais? Hã? O que do computador? Botão? Ah, é verdade, 4, o botãozinho do computador está faltando. Falta mais 3. O que é? Sapato já foi. Eu não consigo entender, o que é? Tudo falando, fala um só, peraí, como é que vai fazer para falar um só? Hã? Atrás do monitor, ah sim, atrás do monitor 5, faltam 2. Olha lá, aquela senhora, peraí. Não, essa já foi. Pé da mesa? Ah, é verdade, ali no cantinho, 6, falta 1. Manga já foi. Laranja? Escrita do quê? Ah não, mas ali, ali embaixo tá todas as coisas, não pode ler. Sacanagem, eu não tinha visto isso não, leia aqui embaixo, proibido, hein? Não, o que mais? Tá faltando 1, pô. Da sola do sapato já foi. Já foi. Os botões do teclado estão tudo igual, os dedos da mão estão igual, o zoinho tá igual, o dentinho tá igual, a linguinha tá igual. O banquinho tá igual, o cabelinho, pô, será que são os fios de cabelo? Não pode ser, né? Ai, o pezinho da cadeira tá igual, pô, tá faltando 1, bicho. A costurinha da calça tá igual, o sovaco. Mouse já foi. Já foi. Já foi! Pé do quê? Ah. A tela do computador. Fio de cabelo. Que fio de cabelo? O que? Os cubinhos da tela? Ah, tem um que tá faltando. Pode crer. 7. Pronto, aê! O 7º era um cubinho ali. Pô, você não ia ver nunca. Acende a luz de volta, por favor. Parabéns, igreja. Precisamos de 300 pessoas para resolver a questão dos 7 erros. Pé da mesa. Nesse joguinho tão boboide, né? Tão infantil, tão ingênuo, está o segredo do nosso crescimento. Que você tem lá a imagem perfeita para você olhar. E você tem a imagem semelhante para olhar. E qual é o segredo para você resolver esse joguinho? É observar com muita atenção a imagem perfeita e a semelhante. E ficar tipo, onde será que estão os 7 erros? No mínimo 7. No mínimo 7. Onde será que está a soberba? Onde será que está a avareza? Onde será que está a luxúria? Onde será que está a inveja? Onde será que está a gula, a ira e a preguiça? Pelo menos esses 7 eu tenho que achar. Onde será que está?
A imagem perfeita é Jesus Cristo. Nós somos os semelhantes. Ele é a imagem perfeita. Ele veio nos mostrar qual era o plano de governo de Deus. Ele falou: vocês foram feitos para governar. E eu vou mostrar para vocês qual é o padrão de governo. É esse aqui. E se você estudar o comportamento de Jesus Cristo, você e eu, todos nós, sempre ficaremos surpresos com o tipo de escolha e o tipo de atitude e a forma como ele lidava com as situações. Então, o nosso papel é olhar atentamente, conhecer profundamente, realmente o mais profundo possível, o caráter de Jesus Cristo, a moral de Jesus Cristo, e comparar com a nossa. Aquela velha pergunta que o crente tem que fazer: será que Jesus Cristo faria isso nessa hora? E esse jogo não é um jogo que vai resolver a sua situação do dia para a noite. É um jogo que eu e você vamos ter que jogar a vida toda até o nosso último suspiro, porque esses erros vêm e vão, e vêm e vão, e se repetem, dormem um pouquinho, depois acordam às vezes gritando. E nós não podemos perder a atenção, o caráter de Cristo e o meu caráter. Nesse jogo, eu vou aprender a amar os meus amigos, mas vou aprender a amar os meus inimigos também, aquelas pessoas que me prejudicaram ou estão me prejudicando, sem exceção. Por quê? Porque todos eles têm a imagem e semelhança de Deus, e eu não posso ignorar, desrespeitar ou querer mal a alguém criado à imagem e semelhança de Deus, porque ele carrega a marca, está nele. Fernandinho Beiramar, maníaco do parque. Eu ia falar Mickey Mouse, mas Mickey Mouse, que viagem, por que veio isso na minha cabeça? Mickey Mouse, velho. Nossa, veio Mickey Mouse na minha cabeça. Um espírito maldito querendo me confundir. Mickey Mouse, cara. E por quê? Porque se eu aprender a amar quem traz a imagem e a semelhança de Deus, como que eu não vou amar a Deus? E se eu não aprender isso, como que eu posso? Como que eu posso dizer que tenho um relacionamento com o Pai? Não dá. Para finalizar então, o autor do Salmo de número 8 faz a seguinte pergunta, a partir do versículo 3, é só o 3 e o 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Quem é? E a resposta é muito simples. É o único ser feito à imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele se importa, porque a marca dele está em você. É por isso que ele se importa. Querido, querida, você e eu fomos criados com um propósito. E chegou a hora de nós assumirmos esse propósito, ou reassumirmos esse propósito. Curva tua cabeça e fecha teus olhos, por favor.